Graça e paz a todos, aprendendo a estudar a Bíblia, segundo encontro. Espero que você esteja sendo abençoado através desses nossos estudos e que a cada dia você descubra verdades fundamentais, relevantes dentro da palavra de Deus. Na semana passada, nós apresentamos o método de estudo bíblico indutivo, afirmando que existem vários métodos, porém escolhemos trabalhar nesse nosso curso, estudo bíblico indutivo, pela simplicidade, pela praticidade e também porque ele é um método que pode ser utilizado tanto por iniciantes como por pessoas que já têm um certo conhecimento dentro da teologia bíblica. O estudo bíblico indutivo nós chamamos utilizando essa sigla OIA, porque ela é decorrente exatamente das três palavras que formam os três passos do estudo bíblico indutivo: a observação, a interpretação e a aplicação. É muito comum encontrar um estudante que está desenvolvendo o trabalho do estudo bíblico indutivo usar a expressão: pastor, professor, eu estou olhando o texto. E quando um aluno diz isso, eu sei que ele está trabalhando, está desenvolvendo o método do estudo bíblico indutivo. Na aula passada, nós trabalhamos observação. Hoje nós vamos avançar para a interpretação e no último encontro iremos então finalizar com a aplicação. Observe você que o estudo bíblico indutivo, ele trabalha três partes e cada uma delas tenta responder a uma pergunta. A observação, ela procura responder o que diz o texto. A interpretação se preocupa em responder o que o texto significa, ou seja, o que é que Deus está dizendo. E a aplicação procura responder a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Ou seja, qual a minha resposta prática em relação àquilo que Deus está me ensinando através do texto? Na semana passada, nós pudemos trabalhar a observação e ali nós vimos os passos necessários para a observação, que começa com a escolha do texto. Eu coloquei duas sugestões para que você possa escolher o texto. Para quem está iniciando, o conselho é que comece com narrativas completas, com parábolas, com narrativas de curas, com salmos, com uma profecia. Para aqueles que já têm uma certa prática, uma certa vivência, a sugestão é que eles trabalhem parágrafos. E muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia é dividida em parágrafos. Os textos originais estão divididos em parágrafos. Algumas Bíblias, elas são claramente divididas em parágrafos no seu texto. Quando você abre o texto, imediatamente você identifica as divisões dos parágrafos. Outras Bíblias, elas têm os seus versículos alinhados à esquerda. Quando isso acontece, fica mais difícil identificar aonde começa e termina um parágrafo. Geralmente, ele começa com a letra em negrito e termina com uma outra letra em negrito. Mas aí nós, na aula inicial, nós falamos um pouquinho, mostramos alguns exemplos. Se você tiver dúvida, você pode então observar ali. A sugestão, como eu disse, é que você comece, escolha uma narrativa completa, ou se você for trabalhar um parágrafo. Para quem quer trabalhar epístolas, para quem quer trabalhar livros dos profetas, a sugestão é que trabalhe por parágrafos. Quando nós fizemos esse trabalho da escolha do texto, o próximo passo é identificar qual o estilo literário, qual a forma literária desse texto. Se é uma poesia, se é uma epístola, se é uma narrativa histórica, se é uma profecia, se é uma parábola ou se é um provérbio. Existem muitos outros estilos. Estou colocando esses como exemplo para que você não cometa o erro, muitas vezes, de interpretar como narrativa histórica o que é um poema, ou então interpretar como parábola o que representa a narrativa histórica. Por isso que quando você escolhe o texto, seja qual for o texto, identifique imediatamente o estilo literário dele. Quando você fizer isso, então você pode passar para o primeiro passo, que eu já falei, está no outro vídeo da observação, que é ler o texto várias vezes e em várias versões, que é você fazer anotações,
ao texto e conseguir repetir o texto. Eu até deixei uma atividade que era você pedir para alguém ficar observando na Bíblia enquanto você fala, enquanto você recita ou enquanto você conta a narrativa. Existem alguns erros que também nós falamos que são muito comuns. Primeiro, deixar de ver todos os detalhes. Esse erro acontece quando a pessoa não leu o texto em várias versões. A importância das várias versões é exatamente para que você não se prenda unicamente a uma das narrativas. Outro erro muito comum é enxergar o que não está no texto. É a pessoa aí com uma ideia já pré-concebida, de que já conhece, de que já sabe, e muitas vezes ele vai inserir ideias e conceitos, ou talvez alguma interpretação que alguém deu. Lembre-se, nesse momento de observação, não é hora de interpretar o texto, é apenas para conhecer o texto. Um outro problema é quando muitas pessoas se aproximam já pressupondo que já sabem o que o texto vai dizer. Isso é muito comum com textos mais conhecidos, com textos como o Salmo 23, com passagens bíblicas como o Sermão do Monte, e muitas vezes nós já pressupomos que sabemos tudo e nos esquecemos que a palavra de Deus é muito rica, ela sempre vai trazer novas lições. Então, esteja atento a esses erros e faça a sua observação. O último passo na observação é você aprender a fazer anotações, a grifar no texto. E eu então coloquei essas sugestões que eu já peguei de outra pessoa e que eu achei muito interessante. Quando você encontrar pessoas sendo mencionadas no texto, você circula, coloca um retângulo em volta da palavra. Quando você encontrar um lugar sendo apresentado, grife essa palavra. Quando houver uma relação de contraste, também você coloca um grifo embaixo, coloca um X para dizer que aquela primeira expressão está em contraste com a segunda. Quando você encontrar uma ordem de Deus, um comando de Deus para a sua vida, então você coloca um ponto de exclamação. Se há uma sequência de ideias, de raciocínios, como por exemplo, as características do fruto do Espírito Santo, como por exemplo, a tentação de Jesus, as várias tentações que aconteceram, sempre que você encontrar uma sequência, então você faz uma numeração dessa sequência. Quando você encontrar promessas, você coloca a letra V, que representa a vitória de Deus para a sua vida. E quando você não entender, houve uma passagem que você deu um nó, que você realmente não conseguiu assimilar o que ela diz, você coloca uma interrogação, porque essa interrogação será respondida no segundo passo. Fiquei muito feliz porque recebi uma atividade de um aluno e ele fez tudo bem direitinho. Olha aí como foi que esse aluno fez as anotações. E eu queria observar com você aqui que ele trabalha especificamente o nome, tá certo? Observa aqui onde ele encontra pessoas, Jesus aqui, judeus, pessoas doentes, paralítico. Então, ele sempre fez o retângulo em volta de pessoas. Depois ele observou lugares, tem aqui Jerusalém, Porta das Ovelhas, então ele trabalhou grifando os lugares. Houve um momento em que ele também ficou em dúvida, tem uma interrogação aqui, quando chega um momento em que o anjo do Senhor agitava as águas, ele não entendeu, ficou a dúvida aí sobre essa questão. E aí ele também encontrou uma relação de contraste. Quando você lê o texto, você observa, o homem foi curado, ele colocou um X aqui, entrando em contraste com a outra expressão, hoje é sábado. E a outra coisa que eu achei interessante é que até mesmo ele encontrou uma sequência. O número 1 aqui, quando Jesus pergunta se ele quer ser curado. O número 2, quando Jesus diz para ele, levante-se. E o número 3, a outra sequência, quando imediatamente o homem ficou curado. Parabéns, é assim que é feito, é assim que deve ficar as anotações na sua Bíblia. Como eu disse, se você trabalha com uma Bíblia online, se você trabalha com Bíblia no computador, no celular, talvez para fazer anotações você precise imprimir
a página que será objeto do seu trabalho. Uma das coisas importantes que temos que compreender é que a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida se ela for corretamente interpretada. O que é que significa isso? Você vai encontrar muitas pessoas usando a Bíblia de pretexto para a sua vontade, para as suas ideias. Mas a Bíblia só pode ser palavra de Deus na sua vida se houver uma interpretação correta. Bíblia não interpretada corretamente deixa de ser palavra de Deus, passa a ser palavra de homem ou pode ser até pior, pode ser palavra do próprio diabo. Não nos esqueçamos que lá no Gênesis, durante a queda, a primeira hermenêutica que foi feita foi a que o diabo fez, dizendo para Eva como Deus tinha dito. Foi assim que Deus disse. Um grande problema quando nós nos levantamos e dizemos assim diz o Senhor, quando realmente não fizemos um estudo correto ou a interpretação correta do texto bíblico. Avançando no nosso estudo, hoje nós vamos entrar na segunda fase, interpretação. Nessa fase é importante utilizar as ferramentas. Quanto mais ferramentas você utilizar, mais eficiente será a interpretação. Aqueles que trabalham com mecânica, com marcenaria, pedreiros, né, ou donas de casa, elas sabem a necessidade de ter os utensílios certos para que possa fazer um bom trabalho. Assim acontece com o estudo bíblico, e eu vou repetir o que eu já falei, as ferramentas, bíblias de estudo, bíblias em várias versões, dicionário bíblico, comentários bíblicos. Eu até trouxe aqui uma ferramenta que você poderia já começar pensando em adquirir, que é a coleção Foco e Desenvolvimento. São 2 volumes e ele é um estudo que foi feito analisando livro por livro, todos os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, fazendo um trabalho introdutório, falando sobre a autoria, sobre a data em que cada livro foi escrito e o conteúdo, a mensagem que cada livro tem. Como é uma coleção, eu acho muito interessante, são 2 volumes, é muito prático de você adquirir e serão livros que você vai usar ao longo da sua vida. Eu utilizo constantemente e eles são úteis para o trabalho de interpretação. Dicionários bíblicos e comentários bíblicos, que também eu quero apresentar para você. Fiquei de mostrar comentário bíblico, esse aqui do livro de Salmos. Um especialista, o Dr. Derek Kidner, estudou profundamente o livro de Salmos nas línguas originais, na língua hebraica, e ele produziu então esse comentário bíblico. Lá na frente vamos falar um pouquinho sobre como utilizar e quando utilizar os comentários bíblicos. A interpretação, ela procura responder à seguinte questão: o que Deus está ensinando? E para isso nós temos que tomar algumas atitudes. Primeiro, não ficar apenas no texto selecionado. Nós não podemos fazer a interpretação pensando apenas naquele texto, naquela secção do texto. Muitas vezes, por exemplo, uma narrativa, uma parábola, ela vem inserida em um capítulo e ela está associada a outras parábolas. Um grande exemplo disso é que quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele também conta a parábola de uma moeda que foi perdida, de um tesouro que foi encontrado, de um filho também que foi perdido. De maneira que as parábolas, elas geralmente estão inseridas dentro de todo um contexto, especialmente porque algumas parábolas, elas tiveram um gatilho, algo que desencadeou a necessidade de Jesus contá-la. Por isso que você não pode ficar apenas no texto que você selecionou. Se você está lendo uma epístola, trabalhando um parágrafo numa epístola, você precisa se remeter a todo o capítulo para poder ter uma visão ampla daquilo que o texto está falando. Aproveite as anotações que você fez sobre lugar, e aí você vai no dicionário bíblico, você vai no Google e pesquisa sobre esse lugar. Aproveite as anotações que você fez sobre pessoas e pesquise também sobre elas. Há um livro que é muito interessante chamado Quem é Quem na Bíblia. Esse livro ele fala de todos os personagens bíblicos. Mas se você não tiver acesso a esse livro,
você pode também observar na chave bíblica, no próprio Google, você vai encontrar muitas vezes explicações sobre essas pessoas que são mencionadas no texto bíblico. E tudo o que você encontrar, não se esqueça de anotar. Anote todas as informações sobre lugares, sobre pessoas. Quando você trabalhar lugares, não se esqueça de observar lugares no tempo de Jesus ou no tempo ao qual o texto se refere. Se é no tempo do rei Davi, não adianta nada você ver como era a cidade no tempo de Jesus. Você vai ter que se remeter à cidade de Jerusalém no tempo de Davi. Depois que você faz essa análise, agora você vai procurar observar as interrogações. Se houver dúvidas, se você observou, ao observar o texto, houve momentos em que ficaram dúvidas, e agora você vai tentar responder a essas interrogações. E o primeiro passo, você tem que encontrar a resposta, você vai tentar encontrar a resposta dentro da própria Bíblia, utilizando as passagens paralelas. Muita gente não sabe o que é isso, por isso que eu elaborei esse texto, essa figura, para que você entenda o que são passagens paralelas. Nessa Bíblia aqui, esse capítulo 13, ele é a parábola do semeador, ele é também mencionado em Mateus, Marcos e Lucas. Então, aqui você vai encontrar as referências relacionadas a tudo que está nesse capítulo 13. Algumas Bíblias trazem referências laterais, como por exemplo essa aqui, a Bíblia Thompson. E ela tem aqui, por exemplo, esse versículo 2. Acompanhe comigo. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus, Cristo e este crucificado. Olha aqui do lado, você encontra doutrina da cruz, pregar a Cristo, propósito da vida, único Salvador. Se você observar bem, todos esses tópicos, eles estão relacionados àquilo que diz esse versículo. E quando você vai mais aqui no canto, você tem uma numeração. Por exemplo, aqui onde tem doutrina da cruz, você tem 1040. Ao final, no final da Bíblia, lá atrás, você vai ter um índice, um glossário, e ali você vai ter essa numeração. E essa numeração, lá onde tem doutrina da cruz, você vai encontrar todos os versículos bíblicos que trazem a doutrina da cruz. Dessa forma, só nesse versículo você tem 4 referências. É uma Bíblia muito útil para quem prepara estudos, para quem prepara pregações, e eu recomendo essa Bíblia. Esses dados eu tirei da Bíblia Thompson, mas há muitas outras Bíblias também que têm essas referências paralelas. As Bíblias mais antigas, elas trazem as referências de rodapé. Eu lembro que quando eu iniciei minha caminhada, não existia Bíblias de estudo. Quando eu comecei a trabalhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, adolescente na época, não existia Bíblias de estudo, mas alguém me ensinou a utilizar as notas de rodapé. Deixa eu ver como é que funciona. Deixa eu mostrar aqui para você. Você tem aqui, por exemplo, no versículo 15, a ele ainda que eu fosse justo. Você tem o número 10, pequenininho aqui, e quando você vai aqui embaixo, onde você tem o número 10, você tem capítulo 10, versículo 15. Isto quer dizer que aquilo que é dito aqui, nessa expressão do versículo, é repetido, ou pelo menos o conceito está presente também no capítulo 10, versículo 15. Um outro exemplo, nós temos aqui, desaparecendo ele do seu lugar, onde tem o número 9. E quando você vai aqui embaixo, você vai encontrar o número 9 também, e ele se refere aqui ao capítulo 7, versículo 10 do mesmo livro, e no versículo 20, versículo 9. Um outro exemplo, nós temos um outro 9 aqui. Ó, Deus não revogará a sua ira, e debaixo dele se encurvam os auxiliares soberbos. Tem outro número 9 aqui, e há um número 9 aqui, remetendo para uma referência bíblica, Jeremias capítulo 2, 22. Dessa forma, quando eu tenho essas referências, eu consigo ter textos relacionados. E muitas vezes, se eu não entendi aqui, quando eu vou para a referência, eu tenho então uma explicação melhor sobre o texto.
Há também uma Bíblia que ela trabalha com os textos originais. Ela utiliza as notas do léxico de Strong. É a Bíblia palavra-chave. Um exemplo está aqui no capítulo 59 do profeta Isaías, que ele usa essa palavra, onde tem essa palavra agravado. Ela tem um númerozinho pequenininho aqui em cima, 3513, e quando eu vou lá no final da Bíblia, ela vai ter o número 3513, a palavra na língua original, no hebraico, e o significado é a utilização dessa palavra dentro da língua hebraica. Enfim, esses são recursos internos, são recursos que você pode utilizar dentro da sua própria Bíblia. Por isso que é importante uma Bíblia de estudo e por isso que é importante você ter Bíblia em várias versões. Eu queria falar um pouquinho com você também sobre os princípios da interpretação. Não quer dizer que sejam as regras da interpretação. Não são todas as regras. Há um curso de hermenêutica que trabalha as regras da interpretação. Princípios básicos seriam princípios que devem nortear o seu trabalho. Primeiro deles, o primeiro significado do texto deve ser o literal. A gente não deve ficar trazendo interpretações que não sejam literais se nós não esgotamos todas as possibilidades do texto literalmente. Eu não posso interpretar com sentido figurado algo que está muito claro e expresso no texto. Se houver uma figura de linguagem, ela deve ser interpretada segundo a percepção na época em que foram escritas. Nós vamos ver um pouco disso lá na frente, na segunda fase do nosso curso, quando nós estivermos praticando o estudo dos salmos, da linguagem poética. Vamos aprender como a gente trabalha, como a gente interpreta figuras de linguagem. Um princípio fundamental, inclusive esse, decorrente da própria reforma protestante, né, era uma das bandeiras dos reformadores, é que a Bíblia deve ser conferida com a própria Bíblia. Antes de consultar qualquer fonte externa, é muito importante ver se a explicação não está contida na própria Bíblia, no texto que eu escolhi ou nas passagens paralelas. Se você encontrar um texto complexo, com uma interrogação, e não encontrar uma explicação, amplie a sua pesquisa nas passagens paralelas, no capítulo inteiro. E, importantíssimo, não aceite explicações sem procedência confiável. É muito comum a gente encontrar pessoas que chegam com interpretações, com explicações dizendo a Bíblia diz, a Escritura diz. E muitas vezes não importa se é uma pessoa, um doutor, um pastor, alguém que estudou muito, nem todo mundo tem o conhecimento total de todas as coisas. É por isso que, independentemente de que seja um grande nome da hermenêutica bíblica, um grande exegeta bíblico, você não deve simplesmente acreditar no que a pessoa está falando. É muito importante que você confira e verifique. Aí nós temos que nos lembrar dos irmãos ali de Bereia, dos bereanos, que eles conferiam dia a dia nas Escrituras se aquilo que os apóstolos estavam falando realmente era segundo o que Deus queria. Quero também falar sobre a questão dos textos obscuros. Você vai encontrar muitos textos bíblicos que realmente são complexos, têm uma interpretação difícil. Um exemplo disso é um texto ali em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre pessoas que se batizam pelos mortos. E eu já vi muita gente dizendo que então nós precisamos batizar pelas pessoas que morreram. Temos que nos batizar pelas pessoas que já morreram. Paulo, ele cita esse texto, mas ele não elabora uma doutrina sobre isso. E nós já temos uma doutrina bíblica muito bem estabelecida sobre o batismo, o significado do batismo, a forma de batismo. E uma das coisas que nós aprendemos é que o batismo, ele representa um ato relacionado à conversão de pessoas vivas. Ele não fala sobre a conversão de pessoas que já morreram ou batizar por pessoas que já morreram. Nessa passagem bíblica há uma explicação, mas a explicação não é que Paulo esteja montando uma doutrina sobre o batismo de pessoas que já morreram.
É por isso que quando você tiver um texto complexo e a interpretação que você encontrar, que você descobrir, ela bate de frente com a doutrina estabelecida, então você viajou pelo caminho errado, você precisa retornar. Uma das coisas interessantes que eu aprendi num curso com o Dr. Russell Shedd, saudosa memória, servo de Deus que nos ensinou muito, o Dr. Russell Shedd, ele falou assim, que quando você realmente, depois de todo o esforço, todo o trabalho, não encontrar a explicação, então você deixa aquele texto reservado, continue a sua leitura, o seu estudo da Bíblia, e lá na frente, aquela peça que não está se encaixando, quando você montar outras peças, de repente ela vai encontrar o lugar dela. Isso trouxe para mim grande tranquilidade, que muitas vezes eu achava que tinha que lutar com o texto até que encontrasse a explicação. Você não precisa lutar com o texto até o fim. Você pode deixar reservada aquela passagem e ser bem sincero e humilde. Olha, eu não entendi, eu não sei ainda o que esse texto significa. E continue sua pesquisa, o seu estudo lá na frente, você vai encontrar, de repente, as peças que vão se encaixar e, de repente, aquele texto vai ficar claramente compreensível para você. Não se desespere e também não vá atrás de qualquer pessoa que chega dando uma explicação. Após esse trabalho de pesquisa, de análise, de consulta, você vai agora responder a seguinte pergunta: o que Deus está me dizendo? Esse é o momento em que você vai refletir. E aí eu quero dizer que isso demanda tempo. Depois de toda essa pesquisa, todas as informações adquiridas, você agora vai parar, você vai ruminar esse texto, você vai relembrar o texto e você vai fazer uma pergunta: o que Deus está me dizendo? Eu considero esse momento muito importante e tem que ser uma coisa feita com tranquilidade. Não pode ser em toque de caixa, não pode ser no desespero, na correria. Não, eu tenho que descobrir o que Deus está falando agora, vou me sentar, só vou sair dessa cadeira quando descobrir. Não, você já está com o texto, com as informações. A minha sugestão é que você passe aí um dia, dois, algumas horas, né, refletindo e anotando o que Deus vai dizendo. Com certeza, depois de tanto refletir sobre o texto, as lições vão começar a surgir naturalmente. E aí, o que é que você faz? Você então anota todas as lições que Deus trouxe para você. Após você fazer essa pesquisa, os vários complementam a essa frase: o que Deus está me dizendo, ou Deus está me dizendo que, esses complementos serão as lições contidas no texto, as lições que você vai anotar. Lembre-se de anotar todas as lições, não deixe nada de fora. E eu até fiz um exercício prático aqui. Geralmente eu faço isso no computador, eu abro o texto, abro o Word e vou anotando as lições, mas para mostrar que não precisa ser feito no computador, pode ser feito no caderno, eu coloquei aqui o texto de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, a passagem no qual Jesus é tentado pelo diabo, e eu, após refletir sobre o que Deus está me ensinando, Deus está me dizendo que, primeira, nem sempre Deus nos conduz para lugares tranquilos, porque o versículo 1 diz assim, que após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Depois eu observei no próprio texto que diz assim, que levou para o deserto e ali ele ficou jejuando e orando. E eu então extraí a lição de que o deserto, onde não tem comida, né, onde não tem diversão, é um lugar ideal para um treinamento. O deserto pode fazer parte do nosso treinamento. Nem sempre a vida cristã representa ser conduzido para lugares tranquilos. Muitas vezes o deserto faz parte da caminhada. Depois eu observei que por 3 ocasiões o tentador se aproxima de Jesus. E aí então nós anotamos a lição que a tentação faz parte da caminhada cristã. Depois nós observamos aqui que Jesus, após cada tentação, ele responde
com as escrituras. Na época, no momento lá no texto, anotei bem direitinho cada sequência da tentação com a resposta. E todas as respostas de Jesus foram baseadas na Bíblia. Enfim, eu fiz uma interpretação do texto, extraí lições do texto. Deus está me dizendo que nem sempre Deus nos conduz para lugares tranquilos, nem o deserto pode fazer parte do nosso treinamento, a tentação faz parte da caminhada cristã e Jesus se defendeu das tentações com a Bíblia. Existe um último passo que eu considero importante, mas ele é um passo que demanda um certo cuidado. Por isso que eu coloquei essa plaquinha aí de alerta, tá bom? Que existe alguns cuidados, porque o último nível da pesquisa é quando você vai consultar os especialistas, é quando você vai buscar o comentário bíblico. E aí eu queria mostrar para você aqui nós temos aqui o último nível, consulte os comentários bíblicos. Tudo bem que você fez o trabalho de análise com as escrituras, mas por que é importante o comentário bíblico? Porque são especialistas, então você tem que ouvir a opinião deles. O que é que eles têm a dizer? É como se você estivesse montando uma peça, um motor, um objeto, e você chama alguém que entende mais do que você para ver se a sua montagem está caminhando certo, está caminhando dentro do trâmite correto. A outra coisa é que o especialista, o comentarista, ele pode indicar se chegamos às conclusões certas. Muitas vezes ficamos felizes, porque quando nós analisamos um texto e fomos para o comentário bíblico, o comentarista repete exatamente aquilo que a gente falou, aquilo que a gente encontrou. Ou então pode acontecer o contrário, chegamos a conclusões erradas. Às vezes, nós, na nossa expectativa ou na nossa inexperiência, nós não fizemos a interpretação correta. E aí chegamos a conclusões erradas, por isso que o especialista vai dar o norte, a direção correta da interpretação. Uma outra coisa interessante é que o comentarista pode lançar luz sobre detalhes que nós não tínhamos percebido no texto. Eu coloco uma advertência final aqui, é que essa consulta aos comentários bíblicos deve ser a última coisa a ser feita. Para quê? Para não criar dependência. Lembre-se que o cérebro é preguiçoso. Desculpa aí, talvez você não considere seu cérebro preguiçoso, mas pelo menos o meu é. E um problema que eu tenho é exatamente esse, que muitas vezes uma facilidade nos faz com que nós sempre recorramos em primeiro lugar ao comentário. Eu conheço muitos comentaristas, muitos pastores, professores de escola bíblica, que eles desenvolvem uma certa preguiça, vamos dizer assim, uma preguiça para analisar o texto, para estudar o texto, para se apropriar realmente do conhecimento do texto. E essa preguiça faz com que eles simplesmente agora vão diretamente para o comentário bíblico. Então você não deve, de primeiro, ir para o comentário bíblico. Você tem que ir para o comentário bíblico depois que você fez todo o seu trabalho. Porque senão você vai ficar dependente cada vez mais dos comentários. Com isso, meus queridos, nós encerramos o nosso estudo de hoje, do segundo ponto do estudo bíblico indutivo. Já trabalhamos observação, interpretação e aplicação. Já observamos o que o texto diz. Hoje nós trabalhamos o significado do texto. Eu queria que você agora, vou deixar uma atividade, que você, durante essa semana, esses dias, você faça o seguinte: você já pegou um texto, já leu o texto em várias versões, já pediu para alguém verificar se você realmente está conhecendo o texto, identificou o significado das palavras, e agora você já caminhou para a interpretação, já fez a pesquisa das passagens paralelas, já ampliou a leitura do texto, você já passou aí alguns dias anotando as lições,
Você encontrou uma lição hoje, amanhã você encontrou outra, e por aí vai, até que você encontrou durante 2 ou 3 dias refletindo, encontrou as lições, anotou as lições. Agora você cumpriu. Faça isso. Anote tudo isso. Se você fez essas atividades, cumpriu essas atividades, e você quiser, eu ficaria muito feliz de receber uma informação. Manda para mim, tira um print, tira uma foto, ou manda por e-mail. E aí eu vou ficar muito feliz de saber que você está cumprindo as atividades. Repetindo meu número de WhatsApp, 99958-4807. Aguardo você para o nosso próximo encontro, onde estaremos trabalhando o último ponto, aplicação. Não deixe de fazer atividades, não deixe de treinar. Lembrando que o treinamento leva à perfeição. Deus abençoe a todos.